Vamos pro nosso quarto episódio do nosso livro, da nossa série, na verdade, baseada no livro Procrastine de Propósito, de Rory Vaden. Esse livro aqui, muito especial, um livro que nos ensina como multiplicar o tempo. Hoje é o nosso quarto episódio, então. Oi meninas, boa tarde para todo mundo que tá chegando. Vou deixar o Instagram avisar o pessoal aí. Nós estamos falando sobre 5 permissões que nos ajudam, que nos ensinam a multiplicar o nosso tempo. Deixa eu fixar o tema aqui enquanto o pessoal vai entrando. Aqui, hoje é a permissão para ser incompleto. Vamos lá, pronto. Vou deixar o pessoal entrar aí. O pessoal tá avisando lá nos grupos. Espero que sim. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, gente. Vamos entrando, vamos chamando a mulherada aqui. Hoje, nosso quarto episódio da nossa série. Vou deixar o pessoal entrar. Já pega papel e caneta pra gente conversar um pouquinho sobre a permissão para ser incompleta hoje no quarto episódio, então, da nossa série aí, Procrastine de Propósito. Uma série que nos ensina a multiplicar o tempo procrastinando de forma intencional, não como preguiça de fazer aquilo que importa, mas num entendimento de que aquilo pode esperar. Certo? Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, no nosso quarto episódio, a permissão para ser incompleto. Me perdi aqui. Já achei. Gente, vamos entrando então. A mulherada tá atrasada aí, né? Tem pouquinha gente. Já vou pedir para que vocês compartilhem a nossa live. Andréia, se você quiser, eu não sei se a minha equipe conseguiu fazer isso, mas se você quiser colocar lá no nosso grupo de alunas, avisando que a live começou pra mulherada vir pra cá, tá? O pessoal entra no meio aí, depois pega o bonde andando e não consegue entender e acaba saindo. Então chama o pessoal lá. Deixa eu só recapitular com vocês rapidamente. Nós estamos trabalhando nessa série, nesse livro, né? O conceito de significância, de saber por quanto tempo aquilo de fato importa. Não somente o conceito de importância, nem de urgência, né? Importância é o quanto aquilo importa, né? Urgência é para quando o que eu preciso fazer importa, e significância então por quanto tempo importa. E pessoas multiplicadoras, pessoas que sabem administrar bem a sua vida em relação ao tempo, são pessoas que não ignoram o cálculo da significância, né? Multiplicar o tempo então é dar a si mesmo a permissão emocional para gastar tempo em coisas hoje que me darão mais tempo amanhã. Então isso é significância, é investir em coisas hoje que vão multiplicar, que vão criar mais tempo amanhã, certo? E vimos então o funil de foco, né? Opa, é assim, que entram onde as nossas tarefas entram, né? E a gente vai filtrando para no final descobrir se a gente vai lidar com essa tarefa agora ou vai procrastinar propositalmente, certo? Quem tá acompanhando aí desde o início, a mulherada tá entrando agora, já entendeu um pouco do nosso funil de foco. Então vamos lá, é um funil onde todas as tarefas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, seja cuidar da nossa casa, seja cuidar dos nossos filhos, estudar, fazer atividade física, enfim, todas as tarefas entram nesse funil e a gente vai fazendo um filtro, né? Vai filtrando elas para de fato, quando elas chegar lá embaixo, a gente descobrir se a gente lida com essa tarefa no exato momento ou a gente procrastina e ela volta pro topo do funil, ok? Então, quais são os filtros dentro desse funil pelas quais as nossas tarefas passam? O primeiro filtro é a permissão para ignorar. É isso? Deixa eu achar aqui. Isso, a permissão para ignorar. Quando nós nos permitimos ignorar certas coisas e então, por ignorarmos, nós vamos eliminar aquelas tarefas da nossa lista, né? Eliminar aquelas coisas da nossa lista de tarefas. Esse é o primeiro filtro que a tarefa passa no nosso funil. O segundo filtro, então, essas lives, essas aulas estão todas gravadas, todas salvas para você que perdeu alguma, assistir e entender, porque é importantíssimo, é um conteúdo muito
rico esse, certo? A segunda permissão que nós nos damos é a permissão para investir. Investir em coisas que vão automatizar alguns processos na minha vida, algumas tarefas que eu faço recorrentemente, né? Eu dei o exemplo aqui em casa do robô aspirador, que ele faz por mim a tarefa que eu fazia diariamente de varrer a minha casa. Hoje eu automatizei isso, eu investi num robô aspirador que faz a tarefa por mim. Então, o segundo filtro que a tarefa passa dentro de um funil de foco é a permissão para investir. O terceiro filtro, então, foi o que falamos semana passada, é a permissão da imperfeição, é me permitir ser imperfeita, entender que eu não dou conta de tudo e, então, delegar algumas tarefas, né? E conversamos um pouco sobre delegação, sobre a importância que é delegarmos tarefas, não só para quem delega, mas também para quem recebe aquela tarefa, né? Falamos sobre tipos de tarefas que podem ser delegadas, colocamos inclusive uma pergunta aí pra gente se fazer, né? Que é, essa tarefa que eu estou fazendo agora exige o meu conjunto de habilidades únicas ou outra pessoa pode fazer, né? É capaz de fazer isso por mim. E hoje, então, no nosso quarto episódio, nós vamos falar sobre a permissão da a permissão para ser incompleto. Ok? A permissão para ser incompleta. Perdi aqui no meu caderninho. Já pega, achei. Já pega aí papel e caneta, porque essa permissão é super importante. Eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live, cliquem no aviãozinho aí, já mandem para as mulheres que estão aí na sua lista, né, do Instagram, mandem para as mulheres e chamem ela pra cá. Deixa eu contar a história dos pescadores. Semana passada eu contei a história dos filhotes de pássaros, né? Hoje eu vou falar sobre pescadores. Então, o autor traz para nós essa história, né, o tempo certo de pescar, que nós vemos pescadores ou de manhã bem cedo, pescando, certo? Ali do nascer do sol, nesse início de manhã, ou ao final da tarde, pescando. O pescador não tem sucesso na pesca dele pela quantidade de tempo que ele fica ali, né? Oi, Mariana, tudo bem? Mas o pescador tem sucesso quando ele fica pescando no momento certo. Por que ele não tem sucesso se ele ficar ao meio-dia ali pescando? Porque não é naquele tempo que os peixes que tem facilidade, né? Que os peixes estão ali. Eu não entendo muito, né, de pesca, mas não é nesse momento que os peixes estão ali dando sopa, digamos assim. Os peixes ficam ali para que seja fácil de pescar no início da manhã e no final da tarde. Então, mesmo que um pescador fique 5 horas ali no meio do dia, ele não vai ter tanto sucesso quanto se ele ficar no horário certo no início da manhã ali e no final da tarde, que é exatamente quando os peixes estão próprios, né, para serem pescados. Ele ainda fala que o pescador no início da manhã e no final da tarde, ele não fica limpando cada peixe que ele pega, porque ele tem que otimizar aquele tempo ali. Então ele sabe que aquele tempo é o propício para ele pescar. Então ele vai primeiro capturar todos os peixes que ele conseguir e depois utilizar o tempo dele para limpar cada peixe, né? Ele fala aqui que os peixes mordem a isca ao amanhecer e ao anoitecer, certo? Você pode ir pescar às 11 da manhã e lançar tantas linhas na água quantas quiser. E isso é trabalho máximo que você puder, o mais rápido possível, né? Que é o cálculo da eficiência. Mas você simplesmente não alcançaria os mesmos resultados que obteria com a mesma quantidade de energia aplicada de manhã ou à noite. Parece tão óbvio quando analisamos essa história, né, do pescador, de quando os peixes estão propícios a serem pescados. Mas muitas de nós ignoram completamente a lição dos pescadores em nosso dia a dia. Em outras palavras, não adianta você aplicar o máximo nível de habilidade no tempo errado. Qualquer nível de habilidade é maximizado de acordo com o tempo apropriado. Então ele traz aqui o conceito de timing, né, do momento certo para fazer aquela tarefa. Não adianta eu fazer uma tarefa cedo demais ou tarde demais. Eu tenho um tempo exato para cumprir aquela tarefa, que aquela tarefa vai ser melhor executada, que eu vou conseguir então aplicar o cálculo da significância e eu vou conseguir fazer melhor. O time, então, importa.
né? Ele ainda coloca alguns exemplos. Você não quer vender a sua casa quando o mercado imobiliário está em baixa, porque ela vai estar valendo menos. Você não quer abrir um negócio novo e desafiador quando você acaba de ganhar um bebê. Você não quer lançar uma linha de roupas de inverno em pleno calor do verão, né? Por quê? Porque o time importa. Você lança uma linha nova de inverno antes ali de começar o inverno, onde as pessoas têm vontade de comprar roupa de frio, né? Você vai abrir um negócio novo quando você tem tempo para investir naquele negócio, não quando você acabou de ganhar bebê, por exemplo. Você vai vender a sua casa quando o mercado imobiliário está em alta, né? E não quando esse mercado está em baixa, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro. Então, o time certo para fazer cada coisa importa. E um multiplicador, né? Pessoas que sabem usufruir do tempo, que sabem administrar bem o tempo, sabe que não se trata apenas do que fazer ou de quando fazer, ou do quanto fazer, né? Quanto que eu vou empregar de energia ali, mas é também sobre o quando, o tempo certo para fazer cada tarefa. E à medida que avançamos pelo nosso funil de foco, cada estágio nos apresenta uma pergunta crítica a ser respondida. Vocês lembram das perguntas? Quem lembra de cada pergunta? E aliás, quem estava em todas as lives, né? Em todas as aulas dessa série. Gente, essas lives são ouro. Ouro em forma de conteúdo. Se você tá perdendo, você não imagina o quanto você tá perdendo e o quanto isso aplicado na sua vida pode mudar muita coisa por aí. Quem lembra das perguntas críticas que a gente se faz no nosso funil de foco? Primeira estágio do funil, no estágio de eliminar, a pergunta foi: essa tarefa é algo sem a qual eu posso viver? Se a sua resposta for sim, essa tarefa é algo sem o qual eu posso viver, eu vou eliminar essa tarefa, eu vou ignorar essa tarefa e ela vai sair automaticamente da lista de coisas a fazer, certo? Na segunda etapa do funil, no estágio de a permissão para investir, no estágio de automatizar, a pergunta é: essa tarefa pode ser sistematizada? Posso ter algum sistema, alguma tecnologia que faça por mim essa tarefa, que eu consiga sistematizar essa tarefa? Se sim, essa tarefa automaticamente sai da minha lista, né? Terceira etapa do funil, no estágio de delegar, né? Da permissão para ser imperfeito, de delegar tarefas. A pergunta é: essa tarefa pode ser realizada por outra pessoa ou essa tarefa precisa do meu conjunto de habilidades únicas para ser feita? Se pode ser realizada por outra pessoa, automaticamente essa tarefa também sai da tua lista e vai diminuindo o número de tarefas a fazer, né? E hoje, então, na nossa quarta etapa do nosso funil de foco, tem outra pergunta. Mas, se as respostas para essas 3 perguntas for não, adivinhe só. E isso significa que essa tarefa, então, se você não conseguiu eliminar, se você não conseguiu automatizar, se você não conseguiu delegar, chegamos no dia de hoje, né? Onde a tarefa, então, vai ser todinha sua, né? Enfim, você vai poder fazer algo, você vai poder fazer alguma coisa, você vai poder ser parte ali, né? Da ação, da execução. Então, essa tarefa é toda sua. Agora, a última coisa a descobrir é se você vai, então, concluir essa tarefa, lidar com essa tarefa agora, ou vai jogar a tarefa para mais tarde, ou vai procrastinar de propósito, que é o nome do nosso livro. Chegamos, então, no nome do livro. Não consegui eliminar, não consegui automatizar, não consegui delegar, a tarefa é minha. Hoje, chegamos aqui, né? Então, nós vamos descobrir, já que a tarefa é minha, se eu vou lidar com essa tarefa agora ou se eu vou procrastinar essa tarefa de propósito e ela vai voltar pro topo do funil, certo? A pergunta crítica, né, a fazer de forma intencional é: isso pode esperar até mais tarde ou eu preciso lidar com isso agora? Deixa eu explicar uma coisa. Se a resposta for sim, né, isso pode ser feito mais tarde, isso pode esperar até mais tarde, você vai procrastinar de propósito. Então sim, espere, procrastine de propósito. Tudo está relacionado com o time. É o time certo para eu fazer isso, vocês vão entender já já quando eu explicar um pouquinho melhor sobre isso. Agora,
muito importante. Tem uma diferença significativa entre procrastinar, porque eu não quero fazer, mesmo sabendo que eu preciso. Isso é procrastinação, isso é preguiça, né? E eu esperar, porque eu decidi que agora não é o momento certo. Então tem uma diferença entre eu procrastinar porque eu tô com preguiça, porque eu não quero lidar com isso agora, porque tá difícil. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Por exemplo, eu sei que eu preciso ir na academia, mas eu não vou. Isso é procrastinação, isso é preguiça, isso é pecado, né? E tem a diferença de eu procrastinar intencionalmente, de propósito, porque não é o time, porque eu sei que vai ter um time certo para eu fazer aquela tarefa. Certo? A primeira é procrastinação. A segunda, procrastinar de propósito, tem outro nome. É paciência. Procrastinar de propósito é igual a paciência. Paciência é dar a si mesma o tempo para respirar. De dizer, calma, não é momento de eu lidar com essa tarefa agora, eu vou jogá-la para cima do funil de novo, né? Paciência é dar a si mesma espaço na própria vida e não tentar fazer tudo que eu preciso fazer agora. Paciência é diminuir o ritmo. Calma, calma, vai chegar o momento de você fazer. Paciência é aproveitar o momento para adquirir perspectiva. Eu vou te dar um exemplo meu disso aqui, tá? Quando eu jogo a tarefa propositalmente para cima do funil, eu consigo dar tempo para adquirir perspectiva. Novas perspectivas chegam, eu olho muitas vezes com outras lentes e eu vou lidar com aquela tarefa de forma diferente que eu lidaria se fosse agora, certo? Paciência é deixar algumas coisas quietas enquanto eu foco em algo ainda mais importante naquele momento. Mas quando você sabe que deveria ir à academia, por exemplo, mas não vai, isso é procrastinação. Isso é preguiça, certo? Faça as coisas que você sabe que precisa fazer, que deve fazer como um adulto, né? Eu falo, mas eu não gosto disso. Bem-vindo à vida adulta. Adultos fazem o que precisa ser feito e não somente o que querem, né? Adultos fazem mesmo não gostando da tarefa. Adultos fazem porque agem com disciplina e foco, certo? Então nós não estamos falando de procrastinação e de preguiça, nós estamos falando de paciência e esperar o tempo certo propositalmente para lidar com aquela tarefa. Mirelle, entendi, eu vou procrastinar de propósito, mas até quando eu espero? E ele traz aqui a expressão até o último minuto, mas não até o último minuto para tu considerar algo atrasado, né? É até o último minuto. Qual o último minuto? O último minuto em que você ainda pode esperar até mais tarde e ainda obter o que deseja sem causar nenhum dano. Essa tarefa precisa ser feita agora? Não, não precisa. Eu posso jogar ela para mais tarde propositalmente sem sofrer nenhum dano? Sim, eu posso. Então eu vou jogar ela até mais tarde. Então, até que a pergunta, isso pode esperar até mais tarde, teria um não como resposta. Se eu disser não, se eu jogar para mais tarde, eu vou sair prejudicada. Então é momento de lidar de fato com a tarefa naquele exato momento, o time certo. Entendeu? Gente, eu sei que esse livro não é simples assim, não é conteúdo bobo, é conteúdo aprofundado. Vocês estão entendendo a diferença de procrastinar porque eu tenho preguiça, porque aquilo é difícil, porque eu não quero fazer. Preguiça. Com procrastinar de propósito, paciência. Vocês entendem, coloca aqui pra mim nos comentários a diferença entre preguiça, procrastinar de propósito, aquilo que eu sei que eu deveria fazer, e paciência, procrastinar intencionalmente. Dá pra entender essa diferença? É sobre isso que eu estou falando hoje, tá? Até que a pergunta, isso pode esperar até mais tarde, obtenha um não como resposta. Se não, se eu vou sair prejudicada, tá entendendo, Cláudia? Ai, que bom. Às vezes eu acho que eu tô falando, não tem ninguém entendendo porque estão quietas aqui. Me falem se estão entendendo e caso não entendam, me pergunta, tá? Por que esperar, Mirelle? Por que eu não vou lidar com aquilo naquele momento? Por que eu preciso esperar? Primeiro, porque as coisas mudam, os planos mudam, a perspectiva muda. E se você faz muito adiantado uma tarefa que não precisava fazer naquele momento, não era o time, você pode ter que pagar o custo de uma mudança inesperada.
Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que ele traz sobre isso, tá? O custo de uma mudança inesperada. Deixa eu achar aqui, bem interessante. Por exemplo, vamos ver, você encomendou 20 mil unidades de um produto para ter bastante disponível em estoque. Só que 2 meses depois, o seu concorrente lança um produto que torna o produto X obsoleto. Torna ele bem pior do que o do concorrente. De repente, você ficou com um custo de mudança inesperada ali, porque você não vai vender tanto quanto você tivesse mandado fazer o produto agora, porque você poderia fazer o produto melhorado, tá? Entendeu? Outro, um cliente pediu 1000, ele tá dando exemplos corporativos aqui, tá? Mas eu vou dar um exemplo meu. Um cliente pediu 1000 unidades do produto X e você as embalou 2 semanas antes já. Ah, tô aqui, vou fazer já, certo? Então, o seu vendedor ligou pedindo para aumentar o pedido. De repente, você tem um custo de mudança inesperada, porque você vai ter que abrir e mudar aquele pedido, porque tem mais itens a serem colocados. Deu para entender? Não era o time. Então, tem algumas tarefas que você vai ter o time certo. Mas, Mirelle, você sempre fala que antecipação é o contrário da procrastinação, que a gente pode antecipar. Sim, mas mesmo quando você vai antecipar, você pode se fazer essa pergunta. Se eu fizer agora isso, se eu lidar com essa tarefa agora, eu vou correr o risco de ter o custo de uma mudança inesperada? Eu já falei sobre isso aqui, ou não falei? Não, eu falei, mas não falei o que era. Bom, como vocês já sabem, eu amo mudar, né? Amo mudar, não paro quieta. Aliás, eu daria uma ótima corretora de imóveis, porque eu sou apaixonada por ficar vendo imóveis, né? E provavelmente agora, nos próximos meses, nós mudaremos novamente de casa. Não sabemos ainda se de casa, não sabemos ainda se de cidade. Eu volto com essa novidade. Mas fato é que eu ainda não posso mudar. Só que eu tô olhando imóveis já faz tipo 3 meses, entendeu? Eu fico olhando ali, às vezes preocupada, e mando mensagem pro corretor e tal. É time? É o tempo para eu trabalhar naquilo ali? Não, porque eu não vou poder fazer nada antes de um determinado período, certo? Então eu tô usando um tempo, desperdiçando um tempo diante de algo que eu não posso fazer nada. Então agora, depois de um certo momento aqui que a gente tem, né, uma data, eu de fato vou poder fazer alguma coisa. E daí sim vai chegar o time de eu usar e lidar com essa tarefa de procurar um imóvel, não sei ainda se aqui ou se em outra cidade, certo? Por quê? Porque não chegou o tempo ainda, mas vai chegar o tempo. Se eu talvez quiser achar um imóvel antes do tempo que eu posso, o que vai acontecer? Eu vou perder aquele imóvel, porque eu não posso ir ainda. Entende? Então tem o time certo para cada coisa ser feita. Não tem problema você antecipar algumas coisas, mas pensa antes se você talvez vai sofrer o custo de uma mudança inesperada aí. Deu para entender? O multiplicador trabalha para estar sempre na hora certa, não para estar antes nem para estar depois. Ele fala que quem gosta de estar antes ele chama de, entre aspas, né, rugas de preocupação. Uma pessoa que está sempre preocupada e quer deixar tudo pronto e quer deixar tudo certo e fica sem dormir porque quer adiantar tudo que tem para fazer. Esses são os rugas de preocupação, né? E os outros, os que deixam tudo pro último minuto, são os, eles chamam, bota entre parênteses, né, os pistoleiros. No último minuto ele vai lá e pá! E dá o tiro certo, né? E dá o tiro que tem que dar. Então é muito interessante isso também. O nosso funil de foco, deixa eu achar aqui, eu anoto a página para eu não me perder. Então, ele fica assim, ó. Deixa eu dobrar aqui. A Lara fica louca quando vê eu dobrando os livros desse jeito. Esse funil de foco aqui, ó. Então, primeira parte, eliminar. Tem tarefas que eu posso eliminar? Elas já vão sair da minha lista. Tem tarefas que eu posso automatizar? Elas já vão sair da minha lista de tarefas porque eu automatizei. Tem tarefas que eu posso delegar? Elas vão sair da minha lista de tarefas porque eu deleguei. A última, então, chega até mim. De fato, eu posso fazer alguma coisa, né? E daí é a permissão para ser incompleto. Eu não preciso lidar com tudo nesse momento. E daí eu vou descobrir se eu vou me concentrar nessa tarefa agora
ou se eu vou procrastinar intencionalmente, né? Procrastinar de propósito, ter paciência e lidar com ela depois. E se eu vou lidar com ela depois, eu vou, procrastinar a tarefa de propósito e ela vai voltar pro topo do funil. Vocês viram, gente, que interessante esse conceito? Vocês captaram a profundidade que é isso aqui para tudo na vida? Para qualquer tarefa que eu vou fazer, você vai passar por essas 3 partes do funil até chegar em você. Quando chegar em você, você vai se dar a permissão para ser incompleta e entender que você não vai conseguir lidar com tudo naquele momento. Então você vai descobrir, né? Decidir o que você vai lidar agora e o que você vai lidar depois. Ter paciência e procrastinar de propósito e fazer voltar para cima do funil. Quando sua perspectiva muda em relação a uma determinada tarefa e ela volta para cima do funil, talvez ela não siga os mesmos passos que ela seguiu pela primeira vez. Talvez quando ela voltar para cima do funil, você vai ver que ela não é tão importante assim e você vai conseguir ignorar, né? Eliminar. Você vai ver que você já consegue delegar porque apareceu mais alguém na sua equipe ou alguém na sua família que antes não conseguia fazer uma tarefa e agora já consegue, né? Você vai ver que hoje já tem uma forma, um sistema, um aplicativo que você consiga automatizar aquela tarefa, entende? Quando você procrastina de propósito, porque não é o time ainda, talvez você consiga enxergar aquela tarefa com outra perspectiva depois. Porque como eu falei, por que você vai esperar? Porque os planos mudam, né? A perspectiva muda, as coisas mudam. Então quando essa tarefa voltar pro funil, talvez ela seja aí eliminada, automatizada, delegada antes de chegar em você e você não precisa lidar com ela. Já teve alguma tarefa que você fez que depois foi inútil? Nossa, fiz, um rascunho inteiro aqui de uma palestra que eu ia dar ou que me falaram que eu ia dar e depois desmarcaram e eu não precisei ir lá falar sobre isso. De uma aula, ou sei lá, um estudo que falaram que ia cair na prova, achavam que ia cair, que eu achava que ia cair, mas nem caiu no final, e você teve aquele trabalho todo de estudar ou de se preparar e no final não precisou, certo? Isso é porque não era o time. Se você tivesse procrastinado de propósito, jogado pra cima do funil, quando passasse de novo, ia passar com outro plano, com outra perspectiva. A Cláudia colocou que sim. Comigo já aconteceu também, de eu fazer uma coisa e tá ali inútil. Acontece muito com artes, né, de posts. Eu faço um monte de artes, às vezes, que tá na minha cabeça, eu vou jogando ali as ideias e faço a arte organizo elas e depois passou, minha ideia mudou, a minha forma de enxergar aquilo mudou e eu deixei aquela arte lá pronta, gastei um tempo fazendo e não vou mais usar, né? Por quê? Porque não era o time. Então, quando ela vai passar de novo aquela tarefa pelo funil, ela já vai ser eliminada, provavelmente. Entende? É muito interessante isso aqui tudo. Eu fechei o caderno e me perdi onde eu tava. Assim. Então, gente, a permissão para ser incompleta, né? Entender que eu não vou lidar com tudo naquele exato momento, eu não vou conseguir lidar com tudo naquele exato momento, então eu vou procrastinar de propósito, porque ainda não é o time, porque eu consigo não lidar com aquilo agora. Eu estudei para uma prova um conteúdo e na hora caiu outra coisa. Tá aí, olha aí, né? Foi um tempo desperdiçado, uma parte do cérebro ocupada, uma energia ocupada com aquilo ali, que no final nem era preciso, né? Então, quando a gente se antecipa de uma forma sem critérios, né? Sem pensar sobre o assunto melhor, sem passar pelo funil de foco, a gente acaba usando o nosso tempo com coisas desnecessárias no momento. Talvez será necessária mais tarde. Então, resumo aqui. O time é muito importante. Assim como há grande poder na disciplina de agir, também há grande poder na paciência de esperar. Esperar o tempo certo. Esperar para fazer algo quando sabemos que é algo que deveríamos fazer, mas não queremos, é procrastinar, é preguiça. Esperar porque estamos decididos que agora não é o momento certo, é procrastinar intencionalmente. Procrastinar de propósito é paciência. Entender a diferença entre preguiça e paciência, né? A inação que resulta da indulgência é procrastinação. A inação que resulta da intenção é paciência. Procrastinar de propósito é sinônimo de paciência.
os pistoleiros, aqueles que fazem no último minuto, no minuto certo, né? Não tem problema em esperar até o último minuto. Eles devem ter cuidado para não esperar muito e causar custos de última hora, né? E acabar atrasando algo. Os rugas de preocupação, aqueles que querem fazer tudo antecipadamente, precisam praticar a paciência, eu tenho que praticar isso, para não incorrer em custos de mudanças inesperadas, como a gente comentou. Nós precisamos de ambas as coisas, de saber lidar das duas formas e ter as duas personalidades, né, digamos assim, na nossa equipe. Os rugas de preocupação, aqueles que querem fazer tudo antes, geralmente carregam o peso do mundo nas costas e se sentem pressionados a fazer tudo agora. Não só fazer tudo agora, fazer tudo também, né? Essas pessoas, eu sou uma pessoa assim, precisam se dar a permissão de ser incompleta e de não querer fazer tudo e entender que vai dar conta de tudo e aprender a estar bem com as coisas, esperando apenas ali, aguardando o momento certo. É normal e necessário desacelerar. Descobertas inesperadas. Esperar até o último minuto é bom porque reduz sua vulnerabilidade dos custos de mudanças inesperadas. Esperar até depois do último minuto é ruim porque cria estresse, ansiedade, né? Passou do horário e custos reais negativos para a empresa ou para a sua família. Então, você não quer se atrasar, mas também não precisa chegar muito cedo. Os multiplicadores trabalham para chegar exatamente na hora certa. Fazer algo antecipadamente não é o mesmo que criar mais tempo. É apenas pegar um pouco do tempo de amanhã e resolver hoje, né? Movê-lo para hoje, adicionando o risco de custos de mudanças inesperadas. Sinto meus pensamentos muito acelerados, um turbilhão. Nilda, isso tem formas de trabalhar, certo? Uma dessas formas é tirar da campo mental e passar para o papel, tá? É escrever sobre isso. E provavelmente esse pensamento muito acelerado é ou por dois motivos, ou porque você está pensando em coisas muito antes do tempo, tá? Ou porque você está deixando coisas para depois, né? Para depois do que deveria ter feito e acumulando coisas. E você precisa estar na hora certa, isso é o que o multiplicador faz. Paciência não é apenas esperar, também é dar a si mesmo tempo para respirar, é criar um pouco de espaço e folga na sua vida, e é libertar-se do medo de não ser bom o suficiente, de modo que você tenha que fazer tudo agora mesmo para provar isso. Olha que interessante. E a pergunta de ação de hoje, como chama o livro que você está lendo? Já vou mostrar. A pergunta de ação de hoje é: em que áreas da sua vida você precisa aprender a estar bem com as coisas, estando apenas boas e não excepcionais? E também a confiar que o tempo ajudará a resolver as situações? Em que áreas da sua vida? O livro é esse, Procrastine de Propósito, de Rory Vaden. 5 permissões para multiplicar o seu tempo. Sensacional, né? Sensacional esse funil de foco, mas não acabou. Semana que vem nós falaremos sobre a permissão para proteger. O que é isso? Mirelle, mas já acabou o funil. Tem mais uma permissão, que é a permissão para proteger. Eu tenho um recado muito importante para vocês. Semana que vem a nossa live, ao invés de ser na terça-feira, 1h30, vai ser na segunda-feira, 1h30, certo? Eu não conseguirei fazer a live na terça, mas eu não quero perder o ritmo com vocês. Eu não quero deixar de fazer a live, então ao invés de terça, vai ser na segunda. Eu vou avisar isso nos meus stories, eu vou avisar isso nos grupos, eu vou avisar no feed também, com a nossa publicação lá. Mas então já anota aí, semana que vem a live vai ser no dia 26, na segunda-feira, às 13h30, a permissão para proteger. Beleza? Vai ficar salva essa live aqui no feed. As outras anteriores já estão lá também, tanto no feed quanto no meu canal. Se você perdeu alguma, não deixe de assistir, porque é importante. Se você quer conversar mais sobre isso, me chama. A gente pode marcar uma mentoria, a gente pode fazer algo personalizado para você, inclusive trabalhar esse funil de foco dentro da nossa mentoria, ok? E para quem quer também fazer a leitura desse livro, não é um livro fácil de achar, principalmente livro físico. Ele tem no como é que chama, gente? Meu Deus, perdi a palavra.
digital? Perdi a palavra. Coloca aí pra mim. Procrastine de Propósito, um livro de Rory Vaden. 5 permissões para multiplicar o seu tempo. E nós queremos ser pessoas multiplicadoras aqui. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que vocês utilizem esse conhecimento no dia a dia de vocês, na rotina de vocês. Eu não consigo lembrar ainda do... Gente, é tipo e-book do negócio do livro. Não consigo lembrar. Coloca aí pra mim se alguém lembrar. Tem o livro físico e o outro. Que eu não... Fugiu a palavra, deu branco aqui. Tá? É isso então. Até a próxima segunda-feira, 13h30, dia 26, com a permissão para proteger. Grande beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe.